E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 6 dessa fic. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Fiquem com o vídeo. Antes que Vergil possa contar sua descoberta, as gárgulas de pedra que decoravam os muros da mansão ganham vida, seus olhos de pedra brilhando como uma energia mágica escarlate. Com um rugido profundo, elas avançam em direção ao trio. Vergil rapidamente imbui suas mãos com mana e luta com as gárgulas com certa facilidade. Ingvild por outro lado cria 2 chicotes de água e agarra 2 gárgulas e as choca uma contra a outra quebrando elas. Daphne utiliza transfiguração para criar outra gárgula que ataca a gárgula inimiga. Ambas travam uma batalha corpo a corpo. Daphne atua como suporte lançando alguns feitiços na gárgula inimiga. As gárgulas na opinião de Vergil eram bem fraquinhas, mas notou que eram ótimas para Ingvild e Daphne treinar. Vendo que ainda tinha 10 gárgulas e notando que estava tendo uma batalha dentro da mansão, Vergil toma uma decisão. Vergil, Ingvild e Daphne cuidem das gárgulas, eu vou seguir avançando. Ingvild e Daphne assentem com a cabeça e se aproximam. Ponto de vista Ingvild e Daphne. Após Vergil se adentrar na mansão, ambas ficam mais atentas. Daphne desfaz a gárgula e usando um feitiço de transfiguração cria 2 cobras gigantes de pedra que usa para atacar as gárgulas. Ingvild por outro lado cria flechas de água e ataca as serpentes de pedra. Se enroscam nas gárgulas e as flechas da Ingvild matavam essas gárgulas sem as duas perceber. Uma das gárgulas chega perto e ataca Ingvild. Daphne vê, mas era muito tarde, só dando tempo de gritar. Daphne, Ingvild, cuidado! Daphne vê a garra da gárgula cortar Ingvild, que não tem tempo de esquivar, mas surpreendentemente, quando o corte atingiu Ingvild, a cortando em vez de sair sangue, saiu água. Ingvild se vira e cria um tentáculo de água que agarra a gárgula e aperta-o esmagando. Daphne olha incrédula. Daphne, o que foi isso? Pergunta enquanto segue controlando as serpentes para lutar com as últimas 2 gárgulas. Ingvild, isso foi minha nova técnica que Vergil me deu ideia de criar durante o treinamento. A chamo de hidroficação, onde uso meu poder para transformar meu corpo em água, assim me tornando imune a ataques físicos. Diz com um sorriso, enquanto se transforma numa forma inteiramente feita de água, transformando suas pernas e braços em tentáculos para atacar com maior eficiência. Enquanto Ingvild e Daphne lidam com as últimas gárgulas, uma presença sombria emerge das sombras da mansão. Uma mulher de uns 20 anos com cabelo preto e olhos vermelhos faiscantes e presas afiadas, avança em direção às 2 sedenta por sangue. Ingvild e Daphne notam a mulher e após destruir a última gárgula a olham com cautela. Ingvild, quem eres? Pergunta seria olhando para a mulher que sorri. Mulher, ô pequena morceguinha, meu nome é Elizabeth Flav, da família Carmilla, faz tempo que não provo sangue de demônios. Diz com um sorriso malvado. Elizabeth era membro de um esquadrão da família Carmilla. Eles estavam invadindo essa fortaleza da família Tepes, pois o informante havia conseguido informação de que os usuários de Sagredo Gear da família Tepes estaria aqui porque aparentemente Marius Tepes, atual líder da família Tepes, queria colocar os 2 vampiros com Sagredo Gear presos aqui para experimentar com ambos para achar formas de fortificar os vampiros. Ingvild e Daphne se entreolham a decidem se apresentar também. Ingvild Leviathan. Diz em um tom frio, ainda em sua forma de água, preparada para enfrentar a nova ameaça. Daphne Greengrass. Daphne concentra sua magia para controlar as serpentes de pedra, mantendo-as em sua volta pronta para atacar e se defender. Elizabeth corre em direção a Ingvild, que se defende com seus tentáculos. Elizabeth, com sua agilidade sobrenatural, esquiva-se dos ataques de tentáculos de água de Ingvild, avançando com uma ferocidade implacável. Ela lança adagas, tentando penetrar na defesa de Ingvild e mata-la, mas para surpresa de Elizabeth, as adagas simplesmente atravessam Ingvild sem a ferir. Daphne, usando um feitiço transfiguração, transforma as serpentes de pedra em magma, tornando-as ainda mais letais. Usa para atacar Elizabeth. Percebendo a distração de Elizabeth ao ter que esquivar da serpente de magma, Ingvild utiliza sua agilidade na forma de água para desferir chicotadas precisas contra ela. A batalha intensifica-se à medida que o duo enfrenta a vampira. Em um momento de distração de Elizabeth, Ingvild agarrar uma das pernas da vampira com um de seus tentáculos e rapidamente a joga de um lado ao outro, tipo Ult vs Loki no primeiro filme dos Vingadores. Após isso, com Elizabeth já ferida, Ingvild joga a vampira em direção à serpente de magma de Daphne, que se enrola na Elizabeth, queimando ela. Ambas garotas, um pouco cansadas, decidem entrar e procurar o Vergil para poder ajudá-lo. Ponto de vista Vergil. Vergil se adentra na mansão de forma furtiva, olhando para as decorações góticas. Enquanto mais perto do poder mágico, Vergil descobre que não é um poder mágico, e sim uma batalha. Ao se aproximar, Vergil descobre que são a família Tepes e a família Carmilla. Os vampiros são uma raça de criaturas sobrenaturais ainda mais orgulhosas e distantes que os demônios.
Na verdade, a discriminação entre vampiros e outras espécies é tão forte que chegou ao ponto que os Dumpies, como Gasper e Valerie, que nasceram de mães lordes vampiros e humanas, foram maltratados até pelos próprios familiares. Caçar humanos é a verdadeira natureza de um vampiro como fonte de alimento. Os vampiros homens usarão mulheres humanas para seu próprio prazer e as farão ter um filho, e as vampiras usarão homens humanos para seu próprio prazer e terão seus filhos. Os vampiros são governados por duas famílias reais de vampiros diferentes, a família Tepes e a família Carmilla. Várias centenas de anos atrás, houve um incidente que dividiu o mundo dos vampiros, onde os vampiros discutiram entre escolher um verdadeiro ancestral feminino e um verdadeiro ancestral masculino, a fim de manter a pureza dos vampiros de sangue puro. Este incidente eventualmente deu origem à facção Tepes, Tepechua, uma facção de vampiros dominada por homens, e a facção Carmilla, Canra, uma facção de vampiros dominada por mulheres. Ambas as facções entraram em guerra entre si depois que a facção Tepes recentemente conseguiu uma possuidora de Longinos, que seria Valerie Tepes. Valerie é amiga de infância de Gasper Vladin e os dois cresceram juntos enquanto ela estava trancada dentro do castelo da casa de Tepes. Mais tarde, ela ajudou Gasper durante sua tentativa de escapar do mundo dos vampiros, despertando seu Longinus logo após Gasper conseguir escapar. Seus poderes também levaram indiretamente seu clã a alcançar maior poder e despertaram um fragmento da consciência de Balor dentro de Gasper. Ela foi nomeada líder da facção Tepes após o golpe de estado criado por Marius. Aparentemente agora era um momento da guerra entre essas duas famílias. Pensando rápido, Vergil sai furtivamente e tenta achar o calabouço que onde Valerie deve estar. Porque você pergunta? Valerie sempre foi uma das membros que ele tinha pensado para sua equipe e agora era a chance de salvar ela e a trazer para a equipe, enquanto Rivezinha ainda não a encontrou. Enquanto anda pelos corredores macabros, Vergil finalmente acha o calabouço. Ele vê que a maioria das celas estão vazias, menos uma. Em uma jaula está uma garotinha da idade do Vergil, ela cabelos loiros longos e olhos vermelhos. Carrega a beleza tanto dos vampiros quanto dos humanos. Com rasgos faciais delicados, ela estava em um estado deplorável, cabelo bagunçado, roupa velha e cheia de corte pelo corpo. A garota automaticamente nota Vergil. Ambos se encaram por um tempo até que Vergil fala: Vergil, você quer ser livre? Pergunta e presta atenção na reação da garota. Ele se lembra que na drama original, devido ao uso excessivo de seu Longinus, Valerie mostra-se quebrada no coração e na alma. Apesar disso, ela ainda consegue demonstrar algumas emoções como felicidade. Depois de receber um pedaço do Santo Graal original, Valerie começou a se recuperar dos efeitos colaterais. Isso fica evidente na forma como ela mostra mais energia ao interagir com outras pessoas. Vergil não sabe em que estado Valerie está agora, por isso presta atenção. Valerie fica em silêncio enquanto parece estar pensando. Ela olha para Vergil por alguns segundos e assente com a cabeça e fala com uma voz suave, quase como se não tivesse força para falar: Valerie, sim, por favor. Havia pequenas lágrimas no rosto da Vampir. Vergil rapidamente usa Yamato para cortar as grades, deixando Valerie solta. Vergil, temos que fugir antes que descubram que você está solta. Vergil se prepara para fugir e encontrar Daphne e Ingvild, mas nota que Valerie não consegue se mexer. Vergil, o que houve? Pergunta preocupado e nervoso. Valerie, para eu não escapar, eles me mantêm mal alimentada. Diz suavemente com medo que Vergil a deixe ali e fuja. Vergil, ok, então devo te alimentar. Valerie fica confusa até que Vergil se ajoelha na frente dela e abre espaço para ela morder e chupar sangue. Valerie se surpreende. Vergil, não sei quanto tempo temos. Valerie morde o pescoço de Vergil e chupa um pouco de sangue e se surpreende. Era o melhor sangue que ela já tomou na vida. Após alguns segundos, ela para de chupar e recupera boa parte das forças, mas ainda não consegue caminhar. Valerie, obrigada. Diz um pouco tímida. Vergil se ajoelha. Vergil, sobe nas minhas costas. Valerie envolve os braços no pescoço do Vergil e as pernas na cintura dele, e Vergil começa a caminhar para fora da cela. Ele até pensou em usar Yamato para abrir um portal, mas ele tinha que encontrar Daphne e Ingvild primeiro. Durante o caminho, ambos escutam um barulho de luta perto deles. Vergil decide espiar e vê que era Ingvild e Daphne lutando com um jovem com um rosto lindo como o de um boneco. Valerie ao vê-lo começou a tremer de medo, o que fez Vergil adivinhar sua identidade. Era Marius Tepes. Na história original, Marius foi um dos filhos do quarto rei de Tepes e o quinto candidato à sucessão ao trono. Depois que Valerie ativou seu Longinus, Marius começou a fazer várias pesquisas sobre o Santo Graal, forçando Valerie a usar excessivamente o Graal a ponto de sofrer um colapso mental. Durante esse tempo, ele fez contato com Rizevino e Van Lucifer, que ajudou Marius em sua pesquisa em troca de reviver os Evil Dragons.
Depois, Marius deu um golpe de estado. Junto com muitos membros da facção Tepes, expulsou seu pai e seu irmão. Aparentemente pelo medo de Valerie, estava para ver que ele já começou os experimentos com ela, o que encheu Virgil de raiva. E essa raiva se transformou em ódio ao ver as duas garotas feridas. Virgil coloca Valerie no chão com delicadeza e percebe o medo dela. Virgil, e não precisa ter medo, tá vendo aquelas duas? Virgil aponta para Ingvild e Daphne. Valerie olha para elas. Virgil, pode confiar nelas, elas são amigas. Virgil com um sorriso tranquilizante, ele se vira e olha para Luca com o olhar de um predador e grita. Virgil, Ingvild, Daphne, protejam ela, deixem o sangue suga comigo. Virgil corre em direção à batalha. Ingvild e Daphne escutam e rapidamente recuam para onde está Valerie. Marius olha para Valerie com uma expressão distorcionada de raiva e ódio. Marius, Valerie, sua mestiça imunda, volte para sua cela imediatamente. Daphne e Ingvild se irritaram com Marius ao ver o medo da garota e a abraçaram. Ingvild sabia exatamente como Valerie se sentia. Ambas olham para Marius com ódio só para ver Virgil desferir um socão na cara de Marius que arranca uns dentes. Marius fica um pouco desnorteado, mas rapidamente se recupera e olha para Virgil com ódio e raiva. Com um movimento rápido, Marius avança, lançando-se contra Virgil com uma velocidade sobrenatural. Sua agilidade é surpreendente, enquanto ele desfere golpes rápidos e precisos usando suas garras, cada um carregado com uma força devastadora. Virgil responde com habilidade, e Yamato cortando o ar em arcos mortais, criando ondas de mana que atingem o alvo. Cada movimento é calculado, cada golpe desferido com precisão letal. A batalha é selvagem e sangrenta, tanto Marius quanto Virgil, ficando com diversos cortes pelo corpo. O sangue banhava seus corpos, deixando Daphne, Valerie e Ingvild preocupadas por Virgil. Ambos os combatentes estão determinados a sair vitoriosos. Em um momento Marius ataca as garotas. Marius, posso não conseguir te matar, mas sou rápido o suficiente para matar uma dessas garotas. Marius ataca Ingvild, que estava em sua forma humana por esta cansada. Quando estava prestes a atravessar o peito de Ingvild, Virgil aparece e leva o golpe no lugar de Ingvild. Marius, esse truque nunca falha. A mão de Marius atravessava o peito do Virgil. Ingvild via a mão de Marius coberta de sangue. Sangue do Virgil. As pupilas da Ingvild se dilataram. A expressão de Daphne ficou fria. Valerie estava chorando e se culpando a si mesma. Virgil, eu prometi proteger as pessoas que morto. Diz com sorriso e sangue escorrendo da boca. Marius, o que você acha que eu vou fazer com essas duas quando você estiver morto? Diz com arrogância e superioridade, fazendo uma chama azul se acender no peito do Virgil. Os olhos de Virgil brilham em azul. A aura do Virgil começa a aumentar de maneira normal. 2 pares de asas azuis brilhantes saem das costas de Virgil. Sua pele ganha uma tonalidade de metal e os chifres torcidos crescem em sua cabeça. Uma cola pontiaguda também cresce. Se Virgil estivesse consciente e se visse em um espelho, poderia confirmar que era a Devil Trigger de Virgil. Devil May Cry 5, Virgil. Berra como um monstro e ataca Marius de maneira brutal. Se Virgil na sua forma normal tem poder de pico classe alta na Devil Trigger, ele atinge o nível de entrada para o nível supremo. Ingvild, Daphne e Valerie olham a cena surpresas e incrédulas sem saber que forma era aquela. Virgil ataca Marius de forma brutal, mas Marius segue se recuperando. Marius, inútil, eu sou um ser imortal, não tem como um mero demônio me matar. Virgil Devil Trigger para por um segundo e um portal dourado aparece ao seu lado. Usando a pouca consciência que tem nessa forma, Virgil guarda a Yamato e pega a espada de Perseu de Fat e sorri para Marius. Em um rápido ataque, Virgil corta o braço de Marius. Marius, eu disse que inútil, criatura inferior, eu sou imortal, trocar de arma não mudará esse fato. Marius sente uma sensação estranha e vê que seu braço não regenera, o que o assusta de sobremaneira. Marius, que isso devia ser impossível. Eu sou imortal, criatura ridícula, o que você vês? Grita incrédulo e com medo, tentando fugir, mas antes que possa fugir, Virgil corta sua cabeça, fazendo um geyser de sangue, matando Marius definitivamente. Virgil cai de joelhos e respirando com dificuldade. Virgil, imortal fraco. Virgil desmaia, mas antes de cair no chão, Ingvild pega ela, olha para as Daphne e Valerie e diz com uma víscera que escondia sua preocupação. Ingvild, temos que sair daqui rápido, essa batalha deve ter chamado atenção. As duas garotas concordaram. Ingvild fez uma maca de água onde colocou Virgil e todas fugiram rapidamente para casa, onde perceberam que todas as feridas de Virgil estavam curando de forma rápida. Depois de ver que ele estava bem, elas o colocam no quarto dele e vão cada uma para o seu. Ingvild dá um quarto para Valerie. Time skip 2 dias. Virgil acorda e percebe que está no seu quarto, vasculhando a memória. Ele lembra de tudo e com dificuldade se senta, olhando para a janela. Ele vê que, vendo os 15.000 pontos de gacha que ele tem agora, decide que vai fazer 10 sorteios de prata e um de ouro antes de se levantar. Virgil, sistema de sorteio de prata.
O sorteio começa e Virgil vê os resultados. 1. Aki da observação. ONPS. 2. Murazami. Akami ga Kill. 3. 50 toneladas de carne. ONPS. 4. Aki de armamento. ONPS. 5. Programação NVL Max 6. Guia de respiração. Kimetsu Yaba. 7. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. ONPS. 8. Carta de invocação. Natsu Fairita e o período inicial. 9. Carta de invocação. Kurama Naruto período pico. 10. Aki do Conquistador. ONPS. Virgil sorri como nunca. Esse sorteio foi muito bom. Embora a maior parte das coisas veio do mundo pirata, ele se preocupa um pouco com as cartas de invocação. Mas o sistema explica que os seres invocados são 100% leais a ele. Aproveitando a sorte, ele rola o sorteio de ouro e sorri como uma criança com doces ao ver o resultado. 1. Ficha Tecnologia Fairita Eu. Ele decide integrar a ficha do Tecnologia, mas o sistema explica que ele só pode integrar uma ficha quando a ficha atual chegue aos 100%, mas mesmo assim um sorriso aparece em seu rosto ao olhar seu status. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 8 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 50 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Inbuilt. Dapne. Nível de poder: Classe Ultimate Familiar. Morriga. Raça: Gastly Shinivsal 31. Pinguina. Raça: Piclup Shinivsal 31. Vinki Alpha Doméstica. Fichas: Gilgamesh, 60%. Tecnologia, Nau integrada. Raça: Nephilim. Demônio DXD Verse Deusa Ninzunfati. Linhagens, acopladas. Sparta, DMC, Sagred Gear. Nenhuma fantasma nobre. Gate of Babylon. Jardins suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car. 300, demônio classe alta. STR. 300, demônio classe alta. VIT. 300, demônio classe alta. Dex. 400, pico demônio classe alta. INT. 500, conhecimento e mana no nível de Ultimate. SP. 500, demônio de classe Ultimate. Look. E algo que não se pode quantificar mais, como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades: Gamers Board. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos. Embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios, como visão noturna, asas de demônio linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser um meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Foldvars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho: Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog Tobu Babiron.
É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também existem imitações como a Estrada da Babilônia, Erdobu Babiron, tesouros liberados atualmente. Dingir, espada foice arco e criação de portais. Usando a Yamato ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatório. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taia, criaturas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com o celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shokuaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokuaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Aki de armamento, ONPS. O Aki da armamento, também conhecido como Busoshoku Aki, é uma forma de Aki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Aki do Conquistador, ONPS. A Shoku Aki é uma forma rara de Aki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Aki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Aki tem as qualidades de um rei, que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshoku Aki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Pontos de gacha. 9.000 inventário. Action figure da Sbeat, Akami ga Kyo, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Guru, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, ONPS, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, anime Kimetsu no Yaba proprietária, Ingvilt, Goro Goro no Mi sem efeitos secundários, ONPS, 50 toneladas de carne, ONPS, Murazami, Akami ga Kyo, carta de invocação, Natsu Fairita e o período inicial, carta de invocação, Kurama Naruto período pico, guia de respiração, Kimetsu no Yaba. Bom, meus queridos, o vídeo fica por aqui. Peço